Agora, economia. As contas do governo central registraram superávit primário de 36 bilhões e meio de reais em outubro, de acordo com o Tesouro Nacional. Repórter Matheus Dias chegando agora aqui com a gente. Os demais resultados do mês passado, como ficaram, hein, Matheus? Boa noite, bem-vindo. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Pois é, notícia boa então, o governo central registrou superávit de mais de 36 bilhões no mês de outubro. É um mês então que marca o terceiro maior recorde da história, né? A terceira maior média de todos os tempos para o mês de outubro, mesmo que tenha ficado um pouco atrás do ano passado, cerca de 10% em relação a outubro de 2024. Mas assim então que a média referente a três agentes, digamos assim, né, Tiago, que representam o governo central, a gente fala de Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social. Essa média, então, deu superávit de 36 bilhões por conta dos dois primeiros, viu? O superávit do Tesouro Nacional e do Banco Central, de cerca de 57 bilhões de reais, compensaram o déficit de 20 bilhões da Previdência Social, viu, Tiago? É importante, claro, a gente sempre analisar como estão as contas do governo, a gente fazer essa avaliação, porque são as contas do governo, o superávit desses três agentes, que definem se o governo vai conseguir atingir a meta fiscal no final do ano, coisa que é uma das maiores cobranças desse atual governo, né, Tiago? A meta fiscal, a tão perseguida meta fiscal. E, por fim, os problemas, então, referentes a empresas estatais, tem sido uma pedra no sapato, como o caso da Previdência Social, como o caso do rombo dos Correios e de outras 12 empresas estatais que tiram o sono do ministro da Fazenda, né, Tiago? Isso porque o governo, então, tem uma meta fiscal para esse ano, que é uma meta de resultado zero, o que quer dizer que é a equivalência dos gastos e dos lucros do governo. Os gastos, né, os déficits e também os superávites, eles têm que se equiparar e chegar a um resultado zero. Mas tem ali uma tolerância de 31 bilhões para menos ou para mais. Só que o último cálculo feito, então, aponta que as empresas estatais podem, até o fim do ano, numa média de janeiro a dezembro, apresentar um déficit primário de 34 bilhões, que fica, então, acima da tolerância de 31 bilhões. Por isso, o governo federal, então, anunciou que, na semana passada, fez um contingenciamento nos gastos do governo de 3 bilhões, ou seja, seguraram ali os gastos do governo. Essa contingência ela é feita quando a arrecadação federal não é o suficiente, não é como eles esperavam que fosse. Por isso, então, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, persegue tanto também para que as pautas que ele e o Ministério apresentam no Congresso sejam votadas e sejam aprovadas, pautas essas para melhorar a arrecadação federal, né, Tiago? Por enquanto, então, resultado positivo para outubro, mas a média dos 12 meses ainda está fora da meta fiscal, meta essa perseguida e bastante cobrada acima do governo federal, né, Tiago? Essa é a preocupação, Matheus. Bom trabalho para você. Vou chamar já a Denise Campos de Toledo entrando aqui nos nossos estúdios para traduzir. É o que o Matheus falou, né? Apesar dos números positivos, o problema é lá na frente, Denise? Exatamente. Neste ano ainda, né, Tiago? O governo ainda vai ter de completar essa conta aí, conseguir um adicional de 21 bilhões de reais para poder cumprir a meta na margem de tolerância, como ele falou, chega por volta de 31 bilhões de reais, mas é 0,25% do PIB. O governo trabalha nessa margem de tolerância, já é um dos pontos questionáveis em relação às contas públicas, porque a meta mesmo para valer é déficit zero este ano. Não vai conseguir, as estatais vão ter um déficit maior, o grande problema agora são os Correios, foi o que exigiu esse aumento do contingenciamento de 3 bilhões de reais, o governo já tem um pouco mais de 4 bilhões contingenciados, então eles acham que dá para fechar as contas, mas resta convencer quando apresentar esse resultado, diminuindo as incertezas do campo fiscal. Ainda tem mais um dado que foi colocado, a projeção do governo, que a dívida pública chegue a 79% do PIB no final deste ano. É um avanço importante. Sim, sem dúvida. E sobre a inflação? A prévia da inflação oficial subiu acima do esperado em novembro e chegou ao teto da meta. Agora, o ponto de alerta para o Banco Central, é isso? Como é que é possível explicar o resultado, quais os riscos com o índice em alta?
Olha, Tiago, é uma coisa curiosa que aconteceu com o IPCA 15. De fato, ele subiu, no mês anterior tinha sido 0,18%, subiu para 0,20%. Houve uma recomposição aí dos fatores, serviços continuaram em alta, mas muito relacionado, por exemplo, à hospedagem, alimentação fora do domicílio, passagens aéreas, se inclui aí até a possibilidade de algum impacto da realização da COP em Belém. Serviços vêm mantendo o fôlego de qualquer modo, subiu bastante na média de um mês para o outro, chegou a 0,66% a variação em outubro, então ele continua pressionando a inflação, mas de qualquer modo o acumulado em 12 meses chegou a 4,5%, portanto bateu no teto da meta de inflação, é a primeira vez que isso acontece neste ano. Então o balanço geral desse IPCA 15 é que ele mantém essa trajetória de perda de ritmo da inflação. Pode ser muito lenta, tem altos e baixos, a alimentação vinha de 5 meses negativos, teve alta agora, mas como eu disse, mais puxada por inflação fora do domicílio, no caso de alimentação, então nada que assuste, que preocupe demais. No item transportes, o que subiu foram as passagens aéreas, os combustíveis todos estavam em queda, ainda tem influência de energia, apesar de estar com bandeira vermelha, ela ainda tem um peso positivo, ainda veio com uma variação negativa na composição do IPCA 15, então no final das contas, não há uma grande preocupação. O dólar mais baixo tem ajudado na composição de bens industriais, Black Friday agora pode ajudar a derrubar alguns preços também, o balanço do mês pode vir melhor. E só para a gente fechar, Denise, o crédito segue em alta, mas a grande questão é e os juros, hein? Os juros que o governo reclama tanto. Problemão. Só que as pessoas estão com dificuldade financeira, juros elevados, juros subindo na média, aí bateram o recorde com a Selic no patamar mais alto, os juros cobrados pelos bancos na média, tanto de pessoas físicas como de empresas, atingiram o maior patamar em 8 anos e aí a inadimplência também cresceu. Não é, em função dessa situação toda. E a gente vê o mercado de trabalho ainda com muito fôlego, só que as pessoas estão muito endividadas e isso faz com que haja essa piora. A inadimplência bateu o nível mais alto, chegando aos 4% em média. Não é? É um nível muito alto, mas as pessoas continuam se endividando e principalmente naquelas linhas que são mais caras, como é o caso do cartão de crédito, que a taxa média anual ainda passa dos 400%. Quando a pessoa não consegue pagar tudo na primeira fatura, cai nesse rotativo, mesmo com toda a mudança de legislação, tende a encarar um custo de mais de 400% ao ano. Então, é um dado preocupante. No final das contas, pode até dar uma ajuda aí para o Banco Central no controle da inflação, porque se as pessoas estiverem muito endividadas, elas vão dando uma freada aí no consumo, vão tentando se endividar menos e podem até colaborar para uma demanda menor. Não é o que vem ocorrendo por enquanto, mas é um dado preocupante de inadimplência e também do aumento da taxa média de juros. Quem sabe o 13º salário possa ajudar as pessoas a reduzirem esse nível de endividamento. Bom, Denise volta daqui a pouquinho, a gente continua agora no Congresso.